Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, momento história, né, aqui no canal, eu gosto de recontar esses fatos históricos, relembrar, né, isso é importante para a nossa memória, e ontem fizeram 84 anos que gays começaram a ser mandados para campos de concentração nazistas. Mas vamos do começo, né? O parágrafo 175 era uma disposição do Código Penal alemão estabelecido em maio de 1871. Este dispositivo tornava crime atos homossexuais entre homens, mas foi em abril de 1935 quando o Partido Nazista Alemão ampliou a lei para que os tribunais pudessem processar qualquer ato obsceno, mesmo que não houvesse contato físico. E aí as condenações de homens gays sobre o parágrafo 175 se multiplicaram para mais de 8.000 por ano. E justamente quando parecia que as coisas não poderiam piorar para os gays na Alemanha, em 4 de abril de 1938, a Gestapo anunciou publicamente que os homens condenados por homossexualidade seriam deportados para campos de concentração. Sob as ordens de Heinrich Himmler, líder da SS, a polícia da Gestapo prendeu cerca de 100.000 homens suspeitos de crime de homossexualidade. Prisioneiros homossexuais eram muitas vezes designados para os trabalhos mais perigosos. Gays, que eram obrigados a usar um triângulo rosa invertido no uniforme, às vezes eram separados de outros prisioneiros para evitar que a homossexualidade fosse propagada. Juízes e oficiais dos campos da SS podiam até ordenar a castração de prisioneiros homossexuais sem consentimento, sempre que assim o desejassem. A sobrevivência nos campos assumiu muitas formas. Alguns prisioneiros homossexuais mais abastados conseguiram empregos administrativos. Para outros prisioneiros, a sexualidade tornou-se um meio de sobrevivência, apesar das melhores tentativas da Gestapo para detê-la. Em troca de favores sexuais, alguns capos protegiam os prisioneiros escolhidos, geralmente jovens, dando-lhes comida extra e protegendo-os dos abusos de outros prisioneiros. Os médicos da SS também realizaram experimentos cruéis em prisioneiros para curá-los de sua homossexualidade. Na verdade, esses testes resultaram em doenças, mutilações e a morte de centenas de prisioneiros gays. Embora não existam estatísticas definitivas sobre o número de homossexuais assassinados nos campos nazistas, as estimativas variam de 100 a 200.000 homens gays que foram detidos em campos de concentração sob o regime nazista e com pouquíssimas chances de sobrevivência. O parágrafo 175 permaneceu em vigor, vejam, na Alemanha até 1969. Mesmo depois dos campos de concentração serem libertados. Quer dizer, gays foram os únicos grupos que não foram libertados nos campos de concentração. Eles foram simplesmente transferidos dos campos para as prisões. Os prisioneiros gays que sobreviveram foram enviados para as prisões regulares para cumprir os termos de suas sentenças. Em 1985, gays e lésbicas queriam colocar uma placa nos campos de Dachau, mas só 10 anos depois, em 1995, eles seriam oficialmente reconhecidos como vítimas do Holocausto. E hoje, em pleno século XXI, em pleno 2022, 84 anos depois dessa tragédia, desse genocídio, há ainda quem faça piada. Eu vi uma piada um tempo atrás, não faz muito tempo, de alguém dizendo que Hitler estava certo, né, quando mandou gays para os campos de concentração. Então, assim, esse tipo de coisa me entristece, é muito triste, é muito triste. Além de ser muito revoltante, é muito triste saber que as pessoas não conhecem a sua história, não sabem do que estão falando, levam tudo numa brincadeira absurdamente ridícula. Tudo bem que são jovens e jovem, às vezes, não tem a dimensão real das coisas que acontecem, das coisas que aconteceram, mas isso não é desculpa, né? A gente até consegue entender um pouquinho, né? Eu já fui jovem, eu sei que eu já fui muito alienado também, mas hoje em dia, com tanta informação disponível, com tantas ferramentas, né, disponível para as pessoas se informarem, é muito absurdo
que alguém faça piada com esse tipo de coisa, que alguém tenha a pachorra de dizer que gays não sofreram, que gays são privilegiados, mesmo sabendo que ainda hoje gays são jogados do alto de prédios, são mortos, né? Em 60 e poucos países no mundo, 68 se eu não me engano, a homossexualidade ainda é criminalizada. Em alguns desses países ela é punida com a pena de morte, com penas, inclusive, dos tempos da Idade Média, né, como é o apedrejamento. Então, assim, gente, não tem como brincar com esse tipo de coisa, não. Não é meme, não é piada, não são coisas que se possam fazer, que se possa fazer humor, né? Não existe humor nesse caso. Não tem como mesmo. Mas, enfim, lutemos, né? Eu acho importante a gente continuar mantendo a nossa memória viva. Eu acho importante a gente continuar contando essas histórias, que isso não caia jamais no esquecimento, para que não se repita, embora esteja se repetindo, né? Porque nós temos campos de concentração na Chechênia. Hoje, isso está acontecendo agora. Gays ainda são prisioneiros em campos de concentração, torturados e mortos ainda hoje, agora, nesse exato momento, né? Em vários países, gays ainda são perseguidos mesmo, legalmente, inclusive, como na Rússia, como na Hungria. Então, são coisas que a gente, de fato, não pode permitir que se façam piadas. Tá bom, gente? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, fica aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.